Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Grana Fitness. Hoje com um tema sobre mentalidade. Qual é o tema mesmo? Qual é a mentalidade do sucesso? Deixa eu pegar aqui. A mentalidade por trás do sucesso. A mentalidade por trás do sucesso. Hoje eu tô aqui com o Jonas Rekovski. Falei certo? Parabéns. Olha só. Acertou. Ele tá na língua. Era mais fácil falar Ken da Barbie. Depois vocês pesquisem Ken da Barbie. Formado em ciência da computação, MBA em gestão empresarial, pai, empreendedor, crossfiteiro e apaixonado por tecnologia e inovação. E nosso amigo mesmo aqui. É isso aí. De tempos já. Bom, hoje a gente quer falar basicamente assim, qual é a diferença do profissional, do personal trainer, do nutricionista, do pobre e do rico. A gente vai falar muito isso, né? Porque às vezes parece até meio pejorativo falar isso, né? Pobre, rico e taxar a pessoa pelo que ela tem no bolso. Mas é uma frase que eu ouço, né? Que é uma frase inclusive famosa, não sei de onde exatamente veio, mas é que aquilo que você tem no bolso muitas vezes é reflexo daquilo que você tem na mente, né? Uhum. Então a gente vai falar hoje sobre isso, sobre a mentalidade necessária para você desbloquear mesmo, né? E não é papo de coach, não. É realmente na prática aqui o que você tem que fazer. E a gente listou aqui pelo menos uns 3 tópicos, né? Por onde começaremos? Bom, estamos aqui com 2 empresários, sim, né? Eu e a Nath vamos ficar como entrevistadoras aqui para entender um pouco mais desse mundo. Né? Quais são os desafios que vocês, como empresários, passaram, assim... qual que foi a chave que mudou quando vocês iniciaram? O que né, pode... É porque, na verdade, o que acontece muito na sociedade. Você se formou, pronto. Aí tá ali, adquire a profissão, só que eis a questão, porque existem as pessoas que se tornam ricos, né, que fica bem sucedido, por exemplo, o Caio, um personal trainer, você pensa, nossa, o Caio é milionário, tipo, tem milhões de seguidores, milionário, aí você compara com outro personal trainer lá da sua academia, qual é a diferença daquele personal trainer da sua academia pro Caio? Será que o Caio é mais inteligente? Exatamente. Né? Será que o Caio é mais técnico? Será que é só porque a cabeça dele é maior que... Precisa de um capacete extra G? Alguém vai ser demitido. Vai, não, porque é a segunda vez, então não foi da primeira, testei aqui na segunda. Então é mais ou menos isso. Mas porque assim, ó, as pessoas, eu acho que assim, essa questão eu já começo respondendo, inclusive. Eu acho não, eu tenho certeza absoluta, tem muitas pessoas muito mais técnicas, com muito mais conhecimento e bagagem teórica do que eu, e que não prosperam, né, no sentido profissional, financeiro, como nós aqui prosperamos como empresa. E, bom, Jonas, eu acho que ontem a gente estava até comendo um sushi e conversando um pouco sobre isso, né? Com você, né? Eu vou falar um pouco de mim também, mas no teu caso, cara, na tua formação, em que momento que você virou a chave e entendeu que ou mergulhar muito assim profundamente na área técnica não te levaria para onde você gostaria, que hoje também você é empresário, você tem sucesso financeiro e provavelmente não teria todo esse sucesso se você não tivesse virado uma chave empreendedora na sua cabeça, né? Então, como é que foi isso para você lá atrás? Sim, eu tenho uma formação bem técnica, então assim, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, formado em computação, então sempre gostei muito de criar coisas e de entrar dentro eu tinha eu chamava de laboratório lá na casa dos meus pais, um quartinho onde eu entrava lá e ficava o dia inteiro programando, desenvolvendo e fazendo as coisas lá. Então eu era muito bom tecnicamente só que eu tinha uma questão. Na escola, por exemplo, quando eu ia fazer uma apresentação de trabalho, alguma coisa, eu era extremamente tímido, né? Porque eu não tinha muito relacionamento com as pessoas, assim, porque eu era muito focado em programar. Programador é um bicho... É um bicho esquisito. Exatamente. Era uma salinha... Era o seu mundo, né? Era tipo assim, o meu mundo, não quero conversar com outras pessoas. Quando meu pai fez, ele deixou uma fresta um pouco maior embaixo da porta só pra passar. Pizza, assim. Bem de filme isso. Mas aí o que acontece? E aí eu percebi que eu gostava muito dessa parte de desenvolvimento e eu queria levar isso pra frente, assim, criar mais produtos e tudo mais. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu logo percebi que trabalhando para uma empresa que tem uma determinada missão, que está atuando em determinado segmento, todo o meu conhecimento e toda a minha bagagem, ela é direcionada para cumprir a missão daquela empresa ali. Que às vezes não é a mesma missão que eu tenho, que não é enfim, que não tem esse match ali, né? Por mais que eu ame fazer produto eletrônico, aquele produto eletrônico ele tá resolvendo um problema, ou ele tá fazendo algo que
talvez não vá deixar um impacto no mundo, um legado como eu queria deixar. Eu acho que eu tenho que ter a minha empresa, eu acho que eu tenho que ter o meu negócio para pegar o conhecimento que eu tenho, as minhas ideias e resolver problemas do mundo que eu acho que são legais e que eu vou deixar um legado ali na frente, né? E aí, quando eu decidi fazer isso, aí eu me deparei com um monte de dificuldades, porque a vida toda, se eu comprava um livro, era um livro de como melhorar a programação, de como projetar um circuito melhor, de como não sei, sabe? Todas as literaturas, eu me lembro que eu falava, as minhas irmãs são muito cultas, assim, tem mestrado e tal, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são professoras, inclusive, e elas perguntavam, quantos livros tu leu esse ano? Daí eu falava, tipo, uns 10. Tá, e quantos que não é de eletrônica ou programação? Nenhum. Eu não tinha outro conteúdo, eu não saía da minha caixinha ali, eu ficava só ali. E quando eu decidi que, eu preciso empreender, eu percebi que eu precisava sair da caixa, precisava buscar outras coisas. Aí eu fui trabalhar em Caxias do Sul, e isso foi em 2010, 2011... E aí aconteceu um fato muito legal, assim, que daí eu conheci um conceito, uma metodologia que se chama PNL, algumas pessoas conhecem, algumas não, mas eu acho que vale a pena eu até falar como que eu conheci isso. A gente foi almoçar num Dia dos Pais lá na minha cidade, e esse restaurante estava fazendo uma promoção que eles iam sortear uma viagem pro Rio de Janeiro pro pai e pro filho, pro pai e pro um acompanhante. Essa era a promoção. Você já era pai nessa época? Não. Você não era pai ainda? Não. E aí foi o meu pai e minha irmã almoçar nesse restaurante. Sim. Né? E aí foi que eles ganharam. Teve o sorteio e ela ganhou a viagem pro Rio de Janeiro com ele. E aí ela falou, eu não posso ir e tal, de repente tu podia acompanhar o pai. Beleza, pode deixar que eu vou. Isso era 2012. E aí a gente foi pro Rio de Janeiro. Aí chegando no Rio de Janeiro, no aeroporto, quando o avião chegou lá, todo esse pacote de viagem ele era por uma agência de viagens, né? Que fazia todo o processo. Ela reservou o hotel, ela fazia o translado do aeroporto até o hotel e tudo mais. E aí nós chegamos lá e tinha que esperar um outro avião chegar para juntar o grupo para ir pro hotel, né? Que vinha de outros lugares. E aí eu fiquei ali com meu pai. E aí eu, extremamente tímido, eu não me relacionava com as pessoas, tipo assim, tô sentado aqui, vou conversar com as pessoas pra ver o que ela faz da vida, pra entender. Não, eu tava ali, quietinho, né, parado ali. De repente chegou uma mulher super falante do meu lado ali, e parou do meu lado, ela falou, o que tu faz, não sei o que, começou a puxar papo. E aí começou a conversar, daí eu falei, eu faço eletrônica, eu desenvolvo produto, daquele jeito assim, falando meio introvertido. E daí né, e o que tu faz? Eu trabalho com PNL, eu trabalho treinando profissionais da comunicação, e aí ela estava indo para um seminário dar um treinamento para padres, né? Para padres poder falar melhor. Daí o PNL, mas o que é? Daí ela falou sobre hipnose, terapia, PNL, né? Mas o que é esse processo de hipnose, que também faz parte, né, do processo todo? Daí ela falou, o que acontece? De repente tu tem alguns problemas na tua vida que tu não sabe exatamente o que é. Então é o mesmo conceito de uma ostra, né? O que acontece? Sabe como é que se forma a pérola? Daí eu falei, não sei. Então, o que acontece? A ostra, ela é aquele bichinho ali que, pra quem não sabe o que é, o símbolo da Shell lá é uma ostra, né? O que acontece? Quando entra um grãozinho de areia dentro da ostra, aquilo ali é um corpo estranho. E aí ela se protege desse corpinho, desse grão de areia, formando uma camada em cima desse grão de areia. E aí ela vai criando camadas em cima para se proteger desse grão de areia. Chega um ponto que já nem cabe mais dentro da ostra, de tanto que está incomodando aquilo ali. E isso é a pérola, é assim que se forma a pérola. Então, assim, a nossa cabeça é a mesma coisa. Tem vivências, tem traumas, tem coisas que vão acontecendo na nossa vida, que ficam dentro da nossa cabeça, que estão ali nos atrapalhando cada vez mais, nos limitando sobre algumas coisas. E a minha questão de apresentação em público, de falar em público e tudo mais, eram coisas relacionadas a isso. E a hipnose, a PNL, basicamente é o quê? É abrir essa ostra e ali tirar essa pérola e fechar ela de volta. Esse é o processo, basicamente, de hipnose. E aí, aquele papo ali me interessou muito, e aí, a partir dali, eu comecei a estudar PNL. E aí, logo, quando eu voltei, eu já falei... Daí eu falei pra um colega meu de trabalho, cara, eu encontrei uma mulher assim e tal, tava indo treinar padre, e ela me falou de PNL...
E aí eu já comecei a buscar informação. E aí quando eu descobri que a PNL era um processo que foi desenvolvido e criado por um cara da ciência da computação junto com um cara da psicologia, eu falei, cara, isso aqui... porque a coisa era lógica. Era lógica, sabe? E aí eu comecei a estudar muito sobre PNL, começar a fazer... Pura ciência, né, cara? Pura ciência. E começar a fazer networking, e foi ali que me destravou, porque o que acontece? Eu não fui num curso de apresentação oratória e comecei a aprender a falar melhor. Não. Eu entendi que existiam motivos mais profundos pelos quais eu estava limitado ali, que eu não ia conseguir fazer outras coisas. E aí eu comecei a trabalhar isso. Comecei a trabalhar a PNL para estudar a PNL, que me libertou para várias outras coisas, e aí sim, aí eu comecei a buscar outros conhecimentos, além da parte de estudar um pouco mais sobre mim, sobre a sua tecnologia, né? Sobre a tecnologia. Sobre nós, né? Porque como que a gente pensa, por que a gente pensa do jeito que a gente pensa, por que a gente age do jeito que a gente age, né? E aí, com isso, abriu minha cabeça. A PNL abriu minha cabeça para daí eu buscar outras coisas, daí começar a me envolver com empreendedorismo, com gestão empresarial, com outros conhecimentos, para daí eu entender, não, eu nunca ia conseguir sair de dentro do laboratório lá da casa dos meus pais estudando só eletrônica, aprendendo só sobre o meu negócio, só sobre a minha profissão. Eu ia ficar muito bom naquilo ali, mas aquilo ali não ia fazer eu espalhar a minha missão pelo mundo, enquanto é aquele negócio, quanto mais pessoas a gente consegue impactar ou atingir com a nossa missão, melhor retribuído a gente é. E eu queria ser muito bem retribuído, né? Em termos financeiros, né? Então, assim, né, não foi porque eu tava procurando uma maneira de ficar milionário ou de ganhar muito dinheiro que eu fui empreender. Não, eu de fato, como que eu posso pegar todo esse conhecimento que eu tenho e criar coisas que resolvam problemas do mundo, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou ser bem remunerado, eu vou ganhar dinheiro com isso. Legal esse ponto aí. Muito legal. Porque, assim, na tua visão, as pessoas, no fundo, elas têm enrustida, na minha visão, pelo menos, e eu queria saber a sua, enrustido todo mundo tem um desejo de sucesso, né? Mesmo que ela não externe isso, né? Porque talvez ela não procure de maneira ativa, assim como você disse que não procurava. Eu não vou começar a empreender para ganhar dinheiro. Mas, no fundo, você sabia que a decisão de estar buscando esses novos conhecimentos te levariam para isso, né? Então, você acha que tem isso no fundo, um desejo pela conquista, né? Bem que no fundo, porque tem pessoas que realmente não viram a chave, né? De você falar assim, pô, vem cá que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. A pessoa talvez ela não conceba isso, né? Ela fala, eu acho que não é pra mim. Eu tinha, bem sincero, assim, em relação a isso. Eu sempre idolatrei muito desde que eu assisti um filme bem antigo que se chama Piratas do Vale do Silício, que conta a história da Microsoft, da Apple, bem naquela época que surgiu ali o Vale do Silício. E o meu desejo maior nunca foi eu quero, sei lá, ter muito dinheiro, alguma coisa assim. Eu queria ser tão reconhecido e famoso como foi o Steve Jobs, como é o Bill Gates, sabe? Eu queria ter a fama. Aquele reconhecimento ali, de tipo, pô... Por ter feito algo, no caso. Eu acredito que eu tenho capacidade ou conhecimento para um dia ser reconhecido. E eu continuo nessa missão, né? De um dia, eu quero um dia ser, quando eu não estiver mais aqui, ser reconhecido por algo que eu deixei no mundo ali, pelo conhecimento que eu apliquei em soluções que resolvem problemas das pessoas. Né? E aí, depois, com o tempo que eu comecei os boletos começaram a chegar, eu comecei a perceber que fazendo isso eu ia resolver também essa questão do financeiro. Porque quem faz esse tipo... querendo ou não, se tu é um profissional de educação física que vende a tua hora e presta serviço numa academia, ou até uma pessoa autônoma que atende uma pessoa por hora, tu vai ter uma remuneração diferente do que se tu consegue atingir milhares de pessoas ou dezenas de milhares de pessoas, como o Caio faz no personal online, né? Então, eu percebia que, atingindo mais pessoas, eu vou ter mais resultado financeiro também. E eu queria isso e quero isso também, né? Interessante. Continuo querendo. Nossa, é muito massa. Vocês aí, a Beth tá com a Nath e com a Bi, que também são professoras, né? A Nath tá em formação no momento que a gente grava o podcast, de repente já
quem tá ouvindo já tá formada já, né? Nath, pós-graduada. E a Bi também é recém-formada. Não tão recém, né? Um ano de formação. Um ano e pouco já. E uma visão que vocês têm, que eu tenho sobre o profissional, né? A gente passou por algumas experiências, né? Até num momento que a gente tentou contratar pessoas, né? Pra trabalhar com a gente chegou aí numa faculdade aqui, falar sobre o nosso trabalho, né? E tentar buscar um profissional ali pra trabalhar com a gente. E o que eu percebo, até frequentando muito, né? Tempos atrás eu fui dar palestra para um dos maiores nomes, assim, de... Eventos fitness, né? E, cara, nesse evento fitness, tinham ali centenas de pessoas e diversos tópicos e temáticas nesse evento. Então, falava sobre fisiculturismo, falava sobre dança, falava sobre treinamento funcional, falava sobre empreendedorismo, que foi o tópico pelo qual eu fui convidado para falar, para palestrar. Inclusive, fui eu e um outro colega que fala sobre o tema. E quando a gente chegou lá, a gente viu que tinha ali centenas de pessoas. O evento estava relativamente cheio. Só que quando a gente foi palestrar, surpresa. A salinha do empreendedorismo. A salinha do empreendedorismo, né? A Bianca estava junto, né? Tinham 15 pessoas. Nossa. Acho que nem 15, né? Não tinha nem 15. Não tinha nem 15 pessoas. E aquilo... só reforçou uma coisa em mim, né? Porque lá atrás, se eu der um passo para trás, quando eu era estudante, eu sempre gostei muito de estudar os dois lados da moeda. Eu estudava muito sobre emagrecimento e hipertrofia, mas eu estudava muito sobre carreira e negócio. Então eu ia num evento fitness, aí tinha lá um tópico, carreiras e negócio. Aí eu ficava rezando até para que a palestra da carreira e negócio não batesse junto com a de hipertrofia ou treinamento, porque eu queria acompanhar as duas. Os dois assuntos me interessavam. Só que, mais uma vez, o choque de realidade dos dois cenários era incrível. Eu chegava na aula de hipertrofia, treinamento, lotada, cara. Às vezes, se eu demorasse para comprar o ticket, acabava o ingresso. Agora, no de carreira, sobrava a cadeira. Então, assim, na visão de vocês, né? O que falta? Vocês que também são professores, a Nath tá com os colegas, a Bianca passou parte presencial, parte online. Eu passei. Na visão de vocês, até do Jonas, se você conhece outros profissionais... O que falta nessa galera, né? O que vocês acham que falta para virar essa chave? Parece não haver um interesse em prosperar, em enriquecer, em ser bem remunerado. Mas como a gente tá vendo aqui, no final das contas, as pessoas ou elas querem reconhecimento, ou elas querem mais dinheiro no bolso, ou elas querem os dois, né? Afinal, o dinheiro no bolso traz mais conforto, né? E o que falta nessas pessoas que elas parecem não querer, apesar da gente achar que, no fundo, isso tá enrustido em todo ser humano, né? Na minha visão, eu acho que é um pouco do que o Jonas falou. Já falou, assim, em relação a ele, que é uns bloqueios, umas coisas que ele não encontrava. De experiências que já passou na infância, vivências, criação, eu acho que tá muito atrelado a isso. E as pessoas, tipo, de uma certa forma, não abrem a mente mesmo. Não, é o que a gente tá falando aqui, o título, né? Mentalidade. Eu acho que é muito em relação à mentalidade. A pessoa não abre, não se abre, não tem essa vontade. Às vezes, é o que você tá falando, no fundo tem vontade, mas tem alguma coisa que tá mascarado ali, algum tapa, algum bloqueio. E o sistema também vai contradiz, né? Tipo, por exemplo, o que você aprende ali na faculdade é que você vai atuar ali ou na academia, ou você vai se formar ali pra atuar sendo professor dentro de uma escola, você fica limitado àquilo e não por que ir além, por que não ir fazer mais do que isso? Como alcançar mais pessoas além daquilo? Porque, por exemplo, eu faço educação física por paixão, por gostar, por querer realmente ajudar as pessoas, igual o Jonas falou, né? Querer ajudar pessoas assim como eu fui ajudada quando eu descobri a musculação, os benefícios que tem. Então, eu quero mostrar isso, levar isso para mais pessoas, esse benefício. E por que as pessoas se prendem ali? O sistema não induz, não ensina, não fala sobre gestão, não fala sobre negócio. Eles te passam a parte técnica. Você se formar ali, essa é a parte técnica, mas ninguém fala sobre dinheiro, sobre como administrar uma empresa, sobre como você realmente ter essa empresa. Aí vai a busca do autoconhecimento, sabe? A gente falou em outros podcasts, né? Aquilo que você tem hoje, mas aonde você quer chegar, né? Qual é o seu objetivo futuro? Só que eu sempre fui muito sonhadora. E eu sempre corri atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. Tanto que quando surgiu a oportunidade de trabalhar com o Caio, ele até comentou, né, que foi na faculdade, teve 2 pessoas que ele contatou na faculdade. Eu estava em outro estado, gente, eu estava no Pará na época. Longe pra cacete. Longe pra cacete. E eu, digamos, ia disputar a vaga com essas 2 meninas aqui da região. Sim. Tipo,
Nossa, aí eu abri mão de tudo lá. Falei, não, eu vi uma oportunidade, eu sabia aonde eu queria chegar. E eu sabia que aquela oportunidade ia me fazer chegar mais perto do meu objetivo. Então eu falei, não, eu vou. E se depender de mim, eu sei que eu vou conseguir. Digamos, do meu trabalho, né? Do meu empenho. E eu cheguei, cara, as meninas até que nem foram, né? Então, inclusive, tinha uma menina que ia, digamos, disputar essa vaga. E a gente marcou, né, em um lançamento de vocês duas estarem no escritório. Na verdade, a gente fez a entrevista contigo, deu ok pra você e deu ok pra uma outra menina. Combinou horário, dia, falou, ó, a gente vai lançar nesse dia aqui, então você esteja no escritório às 8 horas da manhã, pra vocês verem como é a dinâmica, e a gente vai avaliar e tudo. E aí chegou no dia lá, a menina deu uma desculpa esfarrapada, nem apareceu, né? E a Nath talvez apareceu. pela pressão, mentalidade, enfim. E a Nath apareceu e já chegou chegando. E eu acredito que falta muito nisso do profissional que tá formado ou que tá formando, é justamente isso, saber onde você quer chegar e se o que você tá fazendo vai te levar mais perto disso, né? Igual o Jonas, estava na técnica, estudando um livro lá, mas em um momento ele viu que só aquilo não ia fazer sentido, não ia levar ele para mais perto. Precisava de um autoconhecimento, de saber quais coisas, quais pessoas eu teria que me relacionar. E aí entra o ponto importante do network, né? Fazer contatos, ter mais redes, estar mais perto da convivência de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo ou que querem trilhar caminhos parecidos, né? E coragem de fazer algo diferente, né? Porque, ó, vocês duas como professoras de educação física hoje, inclusive você nem formada né? Porém, a atuação que você tem dentro da empresa envolve tudo desse meio, né? Você não assina o treino, coisa que precisaria, enfim, de um CREF. Então, você cumpre funções legais que tem a ver com a área. E vocês duas, se for pegar, sei lá, média salarial de um professor de educação física, enfim, NX vocês ganham em cima de uma média salarial, justamente porque vocês optaram e tiveram iniciativa e estão buscando algo novo, que já é um start que muitos não buscam, né? Estão focados em quê? Aula de salão, aula disso, aula daquilo, a pessoa não sai daquele meio. E talvez por falta de referência, né, Jonas? Falta de network. Vamos entrar nisso aí. Exato. Vamos entrar nisso aí. A gente estava discorrendo sobre isso, ouvindo a Nath falar ali, e eu não sei exatamente... porque as coisas não surgem do nada dentro da nossa cabeça. Deve ter sido algo que eu vi, algo que eu vivenciei que deu esse estalo de tipo assim, eu acho que eu posso ser diferente. Sim. Porque o meu meio de convívio, ele tendia a me levar a ser também um empregado, a também trabalhar como... Ficar na média, né, digamos assim. Ficar na média. E, então, assim, isso eu acho que não é uma culpa dos personal hoje que não tem um resultado financeiro acima da média. A culpa não é deles porque tá na média. Porque, por exemplo, no meu caso... Meu pai era metalúrgico, filiado à CUT, era totalmente contra os patrões lá, era tipo, o empregado sofre na mão do patrão, o patrão é o malvado. Minhas irmãs sempre foram... Elas estudaram em Universidade Federal, então elas sempre foram de esquerda, Partido dos Trabalhadores. Eu sempre acompanhei elas em comício do PT e não sei o quê. Tipo, na minha infância, quando eu tinha 10, 12 anos. Que, assim, é uma filosofia diferente da que estimula o empreendedorismo. Tá tudo certo, né? Tipo, nada de errado com isso. Filosofias diferentes. Mas, assim, para quem quer empreender, para quem quer desenvolver seu negócio e tudo mais, talvez não seja a filosofia que vai estimular, que vai aproximar mais. Então, assim, eu estava nesse meio nesse meio de convívio e alguma coisa me tirou dali, alguma coisa, e pode ter sido uma palestra, pode ter sido uma coisa que eu vi, alguma coisa que chamou minha atenção, inclusive até eu gostaria de agradecer o Caio e dar os parabéns, porque assim, a criação do Grana Fitness é justamente para tirar esses profissionais que estão com uma venda nos olhos, e eu sei que o Caio não precisava mais fazer isso, porque tipo, com o que ele conseguiu se transformar de personal para personal online, o que tu conseguiu de recurso financeiro, tu não precisaria mais trabalhar tranquilamente, tu precisaria viver umas 4 vidas como personal trainer para ganhar o que talvez tu acumulou de patrimônio até um tempo atrás, né? Sim. Então assim, não precisaria mais. E decidiu criar esse projeto para quê? Cara, tem muito personal com excelente capacidade física que é só abrir o olho um pouquinho que vai explodir, que vai impactar muito mais gente, vai ter muito mais resultado financeiro e o mundo todo vai ser melhor, porque mais pessoas vão estar impactadas, mais pessoas vão estar praticando exercício físico, mais pessoas vão estar se olhando na frente do espelho pelado e ficando feliz, né? Sim. Então... Eu acho que vem muito de transformação, né? Lá no fundo, né?
tem uma questão assim, tudo que a gente conquista, não em termos financeiros, tá? Em termos de algum resultado, não necessariamente financeiro, né? A gente quer ensinar de alguma maneira. Então, por exemplo, um dos, né? Não foi só esse, mas um dos motivos que me fez ser um personal trainer foi pelo fato de eu ser gordinho, querer me transformar. Me transformei e, cara, eu comecei a gostar daquele assunto, porque eu falei, se eu conseguir me transformar, eu gosto disso, eu quero entender, quero me aprofundar nisso, e dali a pouco você quer ajudar uma pessoa, e aí você faz, que é muito o caso, né? Sim. E aí o grana é um pouco disso também, né? Querendo ou não, toda a mentalidade hoje que eu tenho, que não tenho lá atrás, foi um pouco disso, de eu começar a ver pessoas me perguntando sobre esse tópico, e eu falar, cara, tem uma demanda aqui de pessoas que eu poderia ensinar, que eu gosto de falar sobre esse assunto, e assim surgiu, né? Mas eu acho que é muito referência, pode falar. Então, eu ia falar um ponto do que você estava falando e que o Jonas falou, né? De ter esse estalo, de ouvir em algum lugar, mas além de tudo isso, a pessoa precisa se permitir para isso, né? Ela tem que abrir o ouvido. Exatamente. Tem que deixar. Por exemplo, ouvir um podcast nosso agora, por exemplo. Quem tá ouvindo, parabéns para quem tá ouvindo. Porque, você já tá assim, já tá na frente. Os 5% de pessoas que, não diria nem 5, viu? Então, uns 5% talvez da população, digamos assim, de personal trainer ou profissional da saúde que tem interesse nesse tópico, porque a maioria não tá nem olhando. Ou ver uma palestra, né, relacionada do tipo, ou estar mais perto de pessoas que levam a esse intuito. É aquele negócio, é se permitir e fazer a pergunta, por que não? E não se afirmar, né? Porque a pessoa, eu não consigo, não é pra mim. Tirar a afirmação, vai na pergunta, por que não pra mim? Por que eu não consigo? Eu consigo... Se existe isso, como eu posso fazer para chegar mais perto? Tirar a afirmação e ir na pergunta. Por que não, né? Eu acho que a pergunta é interessante, né? Ontem até o Jonas me perguntou assim, cara, e aí, como é que tá o Insta lá do Grana, né? Eu falei, não, a gente tá começando a colocar uns conteúdos lá, tá um Insta bem pequeno. No momento que a gente grava aqui agora, deve ter o quê? 3 mil e poucos seguidores. Comparado ao personal online que tem 1,5 milhão, né? Quando eu abro caixinha de perguntas no Grana... Inclusive, depois poderia dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Chega a ser assim, né? Você fala, poxa, no personal online eu não consigo responder a demanda. É muito. Eu vou girando assim as caixinhas, não tem fim. No Grana... surge 5, 6, 7 para um universo ali de, sei lá, vamos colocar 500 pessoas que viram os stories. Ou seja, a maioria tá lá, tem o interesse, né? Já mostra o interesse de estar lá acompanhando alguma coisa. Só que não tem, às vezes, a coragem de perguntar, né? E às vezes por um bloqueio. A pessoa, ela quer, mas não sabe nem como, nem o que perguntar, mas... E às vezes já pensa, ele nem vai me responder. Já começa pensando aí assim. Saiba, a gente tá pequeno lá, então eu tô respondendo todas, literalmente todas. Então, poucas pessoas têm essa pergunta, porque eu acho que a pergunta é que leva à transformação do porquê não. Do porquê não. Sim. Porque a referência muitas vezes é muito forte, né? Por exemplo, quando um caso que eu até vou contar aqui, quando eu era estudante, quem eram as minhas referências? Os professores. Então, eu olhava para os professores e alguns ali tinham mestrado, doutorado, davam diversas aulas. Pós-doc, pós-doc. E tinha um salário e tal, ok, que pra época, pra mim, eu achava que aquilo era o uau, era bom. Tinha essa visão. Falava, cara, esse cara deve ganhar ali um X por aula dada e tal, e ele tem doutorado, então é um pouco mais, nossa, legal, hein, tal, é minha referência. E esses caras, às vezes, tinham umas linguagens, né, e hoje eu lembro disso, eu acho meio absurdo, assim, às vezes, eu lembro que na faculdade eles faziam um negócio que chamava PIC. Eu não sei se é PIC mesmo, não, acho que era PIC. Não lembro qual que era a tradução, mas era tipo assim, era um evento que a faculdade fazia para se divulgar nos finais de semana, na praça da cidade ou em algum lugar assim. E aí, os alunos iam nesse evento, eram meio que obrigados a participar para ganhar horas de aulas. Complementares, chamavam. Complementares e pá. E, cara, a gente odiava isso, porque assim, imagina, estudante, você quer final de semana, você quer curtir, você quer beber, você quer ir pra festa, você não quer olhar pra faculdade. E aí, quando a pessoa falava, o professor falava, nossa semana vai ter pique. Aí todo mundo, nossa, não é possível e tal. Aí os professores, eu lembro deles falaram assim, vocês têm que começar a se preparar, porque é o seguinte, se quiser de algum jeito pagar as contas, se vocês quiserem trabalhar para pagar as contas e conseguir pagar os boletos,
vocês têm que começar a trabalhar com tudo que tiver na reta, porque vocês sabem, salão de musculação vai pagar pouco para vocês, então tem que complementar com isso, tem que fazer hora, tem que fazer trabalho aqui, trabalho ali. Ou seja, é uma visão muito distorcida da profissão, muito limitada da profissão. Ou seja, a visão deles era o quê? Ou você vai dar aula na escola e ganhar um dinheirinho ali, é um bico ali, um bico como instrutor, um bico talvez como um professor de natação ou judô, alguma coisa que você tem habilidade, e ainda um bico no final de semana para você poder pagar as contas, porque senão você não vai dar conta. Então eles giram em torno daquela visão e não tem a visão o quê? Empresarial, porque não tem uma referência talvez de profissional naquele meio que saiu daquele círculo dos ratos. Daquela média. Então eu acho que e aí envolve o network. Então assim, por isso que é importante, igual o Jonas trouxe a questão do livro, né? Que lia muita coisa. É importante o primeiro passo, que é eu escolho aprender algo fora da minha caixinha, que num primeiro momento parece ser muito desconfortável, você não entende nada, né? Você vai falar sobre empresa, sobre ROI, sobre lead, sobre captação de clientes, sobre marketing, sobre posicionamento de marca, sobre branding. Você fala, que merda é essa? No final das contas, você descobre que é tudo tranquilo de se entender. Basta um mínimo esforço e uma mínima vontade mesmo de se aprofundar nesses assuntos, né? É isso aí. Então, além de acho que se permitir ler algo ou imergir em algo que é fora da sua caixinha, fora daquilo que é a sua profissão, seja, né, nutricionista, seja profissional da educação física, ou seja um técnico em eletrônica como eu era, né? Eu acho que é o primeiro passo, e aí eu acho que assim... Aí entra nesse ponto que tu falou do networking, assim, de se permitir também participar de eventos. Eu tinha falado até num outro podcast sobre o Startup Weekend. O Startup Weekend é um evento que vai pessoas que têm conhecimento de negócios, pessoas que têm conhecimento de design, e programadores. E nesse evento, tu acaba trocando ideias sobre um monte de coisa. Tu vai ouvir um monte de coisa que tu não faz a mínima ideia. Como tu tava falando ali, de lead, pitch, vai achar grego a parada. Vai achar grego. Só que tu começa a te relacionar com essas pessoas que querem coisas parecidas com o que tu quer. Né? Porque se tu quer... o meu sonho é conseguir ganhar muito dinheiro, ganhar um valor muito alto por hora aula e encher minha agenda, tu tem que andar com pessoas que estão fazendo isso. Agora, se tu quer ganhar muito dinheiro, impactar muito mais pessoas e tudo mais, tu tem que andar com pessoas parecidas com que seguem no mesmo objetivo, né? Então, assim, a parte de network, quando tu começa a fazer, pra mim, assim, a minha vida mudou em diversos aspectos, em vários pontos, assim, que eu conheci uma pessoa foi fundamental para mudar a história, para mudar o caminho que eu estava seguindo. O Caio é uma delas. Enfim, tem várias pessoas que eu conheci. Fiz um curso, teve um curso que eu fiz lá de liderança. Na época era um curso do Wendel Carvalho, quando o Wendel Carvalho não era nem Instagram tinha, eu acho. Não tinha nem barba. Não tinha nem barba, não tinha barba mesmo. Eu fiz lá, eu conheci um cara que ele me convidou para ser sócio dele e abrir uma empresa. Então, tipo assim, cara, isso é networking, isso é conhecer pessoas que se eu tivesse ficado ali, vou ir fazer mais um curso de eletrônica, ou mais um curso de computação, nossa, eu ia conhecer um monte de gente que era um programador muito bom. Mas não, eu conheci um cara que tinha ideias de outra, tipo assim, era outra visão, né, outra visão de mundo, e tu diz, nossa, cara, olha só que interessante. A gente se conheceu, né, numa situação em que eu tinha um negócio de importação que eu te ofereci, pô, cara, eu tenho um negócio de importação, tu tem um negócio... Visibilidade era uma dor que a gente tinha, a gente tava com essa dor, né, de ter um produto físico. Então, assim, qual foi a visão quando contatei o Caio a primeira vez? Pô, ele tem um impacto muito grande sobre milhões de pessoas, milhares, centenas de milhares de pessoas, e vende só um produto digital. Pô, por que não adicionar um produto físico para melhorar o branding e tudo mais? Sim. E aí eu entrei em contato e a gente se conheceu. Cara, a partir dali surgiu o aplicativo, a partir dali surgiu uma amizade, surgiu um monte de troca de ideia, e aí o Caio me indicou uma outra pessoa que eu conheci e fiz contato, e aí é o networking, né? Aí é que é o poder da coisa toda que é de graça. É tipo, cara, tu senta ali, conversa com a pessoa, troca ideia, tu conhece as pessoas que conhecem aquela pessoa. Sim. Exato. Isso aí, inclusive, eu até vou fazer o jabá do CEO Club, que é o
O CEO Club é o nome. É um grupo que eu criei. Se entrar no Instagram e digitar CEO Club, vai deixar na descrição. Vai achar no Instagram. Agora eu entendi a blusa. Sim. Tô até com a camiseta do CEO Club. Até a camiseta já, pô. Tá avançado isso aí. Tá chique. E aí é um grupo, na verdade é um grupo de network. A ideia é ser um grupo de empresários que se reúne para falar dos seus negócios e também para ouvir palestras de novas tecnologias, de novos produtos, de novos materiais, enfim, ouvir coisas novas sobre gestão, sobre, enfim, qual que é a ideia? Faz um evento, faz networking, cada um apresenta seu negócio e assiste ali uma palestra sobre um determinado assunto que pode ser de interesse de todo mundo, né? Então, esse é o conceito do CEO Club. Porque eu acredito muito no poder do network, eu acredito muito no poder transformador que tem. No poder, né? e no valor. Maturidade amplia a visão. Crescimento. O tanto de pessoas que vocês conheceram, né? Que ampliaram a visão de vocês com novas ideias e maturidade. E aí as coisas vão surgindo, a mentalidade vai mudando e o sucesso automaticamente vai chegando. E pra quem não, né, no que é network? É rede de contatos. Isso. Rede de contatos. Então, tipo assim, pô, você passa por na jornada como empresário, você sabe bem disso, a gente tem diversos obstáculozinhos ali que às vezes dá uma travada, cara. Você tá ali desenvolvendo, você planejou uma coisa, daí a pouco tem um obstáculo, você fala, meu Deus, quem que resolve isso? Quando você tem uma boa rede de contatos, a primeira coisa é, cara, tem aquele cara que eu conheço ali que ele vai resolver. Exato. A gente tem também uma rede, eu participo de vários masterminds, né? E pra quem não sabe o conceito, mastermind é mente mestra, né? Você, por mais inteligente que você possa ser, né? O Jonas, inclusive, é um cara super inteligente. Só que o Jonas nunca vai ser mais inteligente do que nós 4 aqui na mesa. Juntos, né? Então, ele pode ser muito inteligente, mas quando junta mais 3 mentes, mesmo se essas 3 não fossem tão inteligentes, tivessem um QI inferior, digamos que não seria tão poderoso. Então, o conceito de mastermind é uma mente mestra, né? Que você começa a vibrar, isso até é física quântica, né? Você começa a vibrar naquela mesma frequência daquelas pessoas e tudo mais. Inclusive, é um papo que muito coach traz e que, na minha visão, é muito verdadeiro. É você começar a experienciar próximos níveis que você quer, né? Eu quero poder... eu quero ser milionário. Pô, quantos milionários você conhece ao seu redor? Né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é essa. Não conheço nenhum. Pô, então você tá longe de ser. Longe. Você tem que... No mínimo, você tem que estar conhecendo um 2, 3. E quanto mais milionários eu quero ter um corpo magro. Pô, quantos magros que tem ao teu redor que são fitness, que correm, que fazem dieta? Não, ninguém. Mas então você nunca vai ser. Dificilmente, né? Então, quanto mais você tá rodeado de pessoas que estão naquele nível que você deseja, mais a frequência vibratória deles passam, ideias passam, indicações, né? De livros, indicações de cursos, eventos, mentalidades que às vezes a pessoa fala uma coisa e você fala, cara, então é assim que ele pensa? Nossa, eu nem imaginava. E aí você começa a pensar daquela forma também e aquilo vira um conglomerado, digamos, enérgico, né? De energia, isso a física quântica explica, e você tende a trilhar mais aquele caminho. Agora, você tá sempre misturado com aqueles teus velhos amigos lá, tudo com aquelas conversinhas fiadas. Um mais quebrado que o outro, meu filho, vai ficar difícil. E não é pra desfazer amizades, né? Até porque eu tenho amizades, ainda com a minha turma das antigas, mas o ponto é, cara, o tempo de energia que eu gasto com eles hoje é muito inferior ao que eu gastava lá atrás. Né? Então eu gasto mais energia procurando pessoas com as quais eu quero me parecer mais. Então eu acho que é um pouco disso. Tem um estudo que ele já é bem antigo, eu não sei nem de quem é, mas que diz que a distância entre tu e qualquer outra pessoa do mundo é 7 pessoas. A distância máxima entre tu e... Olha que doido. Tu e o presidente da China, a distância entre vocês dois é 7 pessoas. Tu conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o presidente da China, sabe? Então, esse poder do networking, de, tipo assim, de repente tu tá assistindo aqui, daí vê o Caio com 1,5 milhão de seguidores e não sei o que, uma vida que tá... Nossa, é muito inacessível. Não, talvez tu conheça alguém que conhece alguém que conhece o Caio, que pode te apresentar ele. E aí... E aí é o poder do network, né? Exato, é perfeito. E aí tem uma outra parada que tu falou ali, que aí, voltando lá pra PNL, tem um conceito da PNL também que se chama modelagem, que é o que acontece.
Isso também mudou bastante. Eu sempre tive aquele quadro de metas do final do ano, assim, que tu vai lá né, o quadro de visualização, acho que tem até um negócio do segredo lá, do livro Segredo, né? Eu nunca li o livro Segredo, mas eu sempre tive esse quadro de metas lá. E aí, eu sempre tinha essas metas ali, eu quero ter um carro assim, eu quero ter uma casa assim, eu quero ter os filhos, eu quero ter isso. E o tempo ia passando, eu passava o ano e chegava no final, eu olhava assim... não deu, esse ano não conquistei nada. Aí, ano seguinte, não conquistei nada. Até que um dia eu aprendi esse conceito de modelagem. Eu falei, vou aplicar esse conceito de modelagem nas minhas metas. Que é basicamente assim. Eu quero... Um exemplo lá. Eu quero ter uma SUV. Eu quero ter um carro que é uma SUV. Eu não tinha carro nenhum. Quem que tem uma SUV? Quem tem uma SUV... Na época lá que eu tava... Acho que era a primeira vez que eu fiz isso foi em 2014. Quem tem uma SUV é quem tem bastante dinheiro. Então, quem tem bastante dinheiro, quem ganha acima da média, não é um empregado, um metalúrgico, um personal trainer que dá aula na academia, não é essa pessoa. É um empresário, é um jogador de futebol, é um cantor. Quem tem um carro importado, uma SUV importada, é uma pessoa que está fazendo isso. Legal, posso ser um cantor? Não dá certo. Não tenho a mínima habilidade. Posso ser jogador de futebol? Também não. Peraí, mas ser empresário vai ao encontro daquele meu objetivo lá de impactar no mundo. Opa, então peraí, eu vou ser empresário. Beleza, mas o que um empresário tem? O empresário, ele fala 2 idiomas, ele tem um MBA. Então tá. Então tu modela e tu vê, essa pessoa que é a minha referência, eu vou escolher lá um empresário que é a minha referência e eu vou modelar o que é o currículo dessa pessoa. Vou entrar lá no LinkedIn, talvez, e vou olhar o que essa pessoa fez. Que levou ela até ali, porque o que ela fez ao longo da vida dela foi o que levou ela até ali. Sim. Então, ler assim... biografia dessa pessoa, de alguma forma, exatamente. Né? E hoje eu modelo, tipo assim, eu não modelo uma pessoa, eu quero ser igual o Caio, então eu vou copiar tudo que ele faz. Não. No marketing digital, eu modelo muita coisa que o Caio faz, porque ele é uma referência. No sentido de ser pai, eu tenho um outro modelo. Eu modelo uma outra pessoa que eu admiro muito. Empresário, outra pessoa. Líder, outra pessoa. Então, assim, a gente pode modelar várias pessoas para sair da caixa. Pra, tipo assim, eu não preciso ser quem eu sou. Eu posso ser muito melhor que isso. Eu posso modelar. E até a modelagem, a pessoa tem que entender o seguinte. Ela modelar hoje, o Caio, ou o Jonas, ou a Bianca, a Nath, ela modelar alguém hoje, ela tá modelando uma fase diferente da pessoa. Então, por isso que é interessante ela saber como foi lá atrás. Porque lá atrás existiram... Porque hoje quem vê, vamos lá, viu o Caio hoje, o Caio hoje tem uma rotina assim, assado, ele pode fazer wake no final de semana, ele pode fazer isso. Ele pode... a beliscadinha. Ele pode treinar a hora que ele quer. Ele pode treinar a hora que ele quer, ele pode isso, ele pode aquilo, beleza. Mas o que o Caio não podia fazer há anos atrás, quando ele estava construindo? Uma pá de coisa. O que o Caio teve que abdicar anos atrás? Uma pá de coisa. O que o Caio passou lá atrás? Um monte de coisa. Então, assim, saber disso é importante, porque vai estar mais compatível, talvez, com o nível da pessoa. Já que ela quer modelar, ela não chegou naquele patamar ainda, então beleza. Mas não adianta olhar pro Caio agora. O Caio agora é outro Caio. Exato. Já é o Caio transformado. Como era o Caio antes, né? É igual você olhar para um magro hoje e falar, legal, hoje ele dá 3 mortal aqui, ele faz isso, faz aquilo, mas cara, como é lá atrás, ele não fazia isso. Então, o que ele começou fazendo para hoje poder fazer isso? Né? Sim. Então, isso é importante de falar. É engraçado tu falando, o Jonas falando aqui também, me veio lá atrás que quando eu era aluna, né? Já falei isso aqui, eu era aluna do Caio lá em 2019. E daí eu comecei a me apaixonar pela musculação, vi o meu corpo mudando. E eu falei, cara, tá aí, a profissão que eu quero pra minha vida é ser personal trainer, que era algo que até então eu não tinha decidido, eu só trabalhava ali pra empresas na ramo administrativo, mas não tinha uma profissão, um futuro, aonde eu quero chegar. E daí eu fui atrás da bibliografia do Caio, de saber qual foi o histórico dele, né? Eu vi que ele tinha formação nisso, naquilo, vi que tinha formação empresarial também. Eu falei, ele fez um curso em relação a isso, né? Eu falei, nossa, que interessante. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre a vida do Caio, ver, o que ele passou no passado, a história dele de empreendedor. Então, tipo assim, eu tinha aquele ali como minha referência, não só o personal que me ensinou, mas como um empreendedor também. E eu acho que ele nem lembra, mas na nossa entrevista, ele
ele me entrevistando, eu falei pra ele, não, eu te admiro no ramo empresarial. A tua trajetória chamou minha atenção. Tipo, então eu quero modelar isso pra minha vida. Não que eu vou fazer o mesmo curso obrigatoriamente que ele fez, mas seguir aquela linha ali pra saber aonde eu vou chegar. Aí ele falando agora e veio tudo isso, essa lembrança ali. Referência é tudo na vida, né? Exatamente. Então, de profissão eu tinha referência e tenho a referência dele, né? Falei, pô, legal, beleza, de profissão é isso. Aí, como você falou, saber modelar cada área da sua vida. Ter uma referência. E é uma questão de dar valor ao network, né? Que o Jonas tá falando até do CEO Club, né? E tudo. Clube, né? No caso. Não é americanizado, né? Mas as pessoas muitas vezes não dão valor no sentido de, né? Às vezes, o valor que eu digo pode ser em termos financeiros, né? Porque geralmente um network foda, ele custa, né? Só que muitas vezes tá se criando um network foda que no momento não custa, né? Só que a pessoa não dá valor e geralmente não dá valor ao gratuito, que às vezes é bom, né? Por exemplo, esses podcasts que a gente faz aqui, pô, quanta bagagem, conhecimento que a gente traz e muita gente, enfim, poucas pessoas dão valor, né? Normal, é um início de projeto. E hoje em dia, sei lá, por exemplo, a pessoa pode frequentar de graça, ou o CEO Clube, né? Clube. Só que, sei lá, daqui a pouco pode não ser mais de graça, né? Só que... E eu tenho certeza, muita gente não dá valor, né? No início. Então, vale a pena você começar a enxergar essas oportunidades, né? De, estar... Não é endeusar, né? Eu vou endeusar essa galera do lado do network. Meu Deus. Não. Mas é você... efetivamente querer estar lá, fazer um empenho, seja geográfico, né, para estar lá, seja financeiro, investindo uma grana para estar no meio dessas pessoas, porque também requer um empenho, né, fazer network. Não é tipo assim, network, mas ninguém me liga, eu vou fazer network, tentei ligar, tentei mandar uma mensagem. Meu irmão, pega o teu carro e vai, né? Eu lembro quando a gente conversou, inclusive, cara, a gente começou a conversar, você chamou lá no Instagram, aquele negócio todo, dali a pouco a gente falou, a gente precisa ver, conversar melhor. Cara, você tava lá na porta da minha casa depois lá, não, vamos lá, vamos conversar, né? Então, eu acho que é muito isso, da pessoa tirar a bunda realmente da cadeira e falar, cara, eu vou lá, eu vou dar um jeito. É válido o esforço para poder estar no meio de pessoas ou fazer contato com a pessoa X, com a pessoa Y, porque é isso de fato que vai alavancar, né? A ação para ter a reação, né? Exato. E a gente tem que estar aberto também, né? Porque assim, o Jonas chegou, quando ele mandou uma mensagem, foi no WhatsApp que ele mandou, eu lembro. Quando ele mandou uma mensagem, eu já tava falando assim, não, eu acho que isso aqui é mais um desses caras que a gente tava, que era, a dor que a gente tinha era do produto físico, né? E aí, a gente foi atrás de empresas, de pessoas pra criar o nosso produto físico e meio que a gente já tava meio que desistindo. Aí o Jonas chegou com a solução, mandou uma mensagem. Aí eu já tava, só mais um. Caio, dá uma olhadinha nesse cara aqui. E aí foi ali que o negócio juntou uma dor que a gente tinha com um cara que tava disposto a fazer isso. Sim. E aí construiu uma coisa legal, né? Então, tipo, estar aberto também e sempre em busca disso daí. Falando um pouco de rotina, cara. Como hoje você enxerga a rotina? Porque muitas vezes eu tinha essa dúvida lá atrás. Eu lembro, olha que doideira isso, né? Mas quando eu era moleque mesmo, eu acho que eu devia estar na 6ª série, teve uma rodada de... Mas uma professora falou assim, o que vocês querem ser quando crescer? E aí, sabe, quando vai de fila em fila falando, eu quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser isso, quero ser aquilo. Quando chegou em mim, eu falei que eu queria ser empresário. E por que eu falei que eu queria ser empresário? Eu nem sabia que era ser empresário. Só que eu lembro que na época, olha que louco, tava passando uma novela que chamava O Clone. Quem lembra? Essa é famosa, né? Eu lembro que minha avó assistia essa novela, eu assistia junto. E tinha um cara lá, que ele era acho que era o marido da atriz principal lá, e o cara, era todo, ele tinha todo, viajava pra caramba, dava pra ver que ele tinha grana, um negocinho. E eu falava, cara, e aí eu lembro que eu perguntei, o que esse cara faz, né? Ela falou assim, ele é empresário. Aí eu falei, eu quero ser isso aí. Só que eu, de fato, eu não sabia o que era ser empresário. E a escola, a faculdade não ensina a ser. Não tem um curso de empresário. Não né? tem. Tipo, fazer um curso. Não tem. Falando de rotina, cara, eu acho que as pessoas têm que entender que no fato de empreender e depois construir uma empresa, a rotina vai se moldando. A rotina, como é que é a sua rotina hoje, Jonas? O que você enxerga como rotinas dia a dia, né? Não precisa ser a sua necessariamente, mas dia a dia de empresário. O que um empresário faz como elo principal?
É que tudo depende muito, a gente falou até no podcast anterior sobre os níveis de tecnologia de acordo com a maturidade do negócio. Eu acho que a rotina de um empresário, dependendo do nível do negócio, da maturidade do negócio dele, é totalmente diferente, né? Então, eu vou começar, por exemplo, eu vou começar um negócio, eu sou um personal trainer e agora eu quero entrar no mundo digital, quero ter o meu produto, eu quero ser um empresário, um eu-presário no caso, né? Cara, eu provavelmente quando tu começou, tu teve que aprender de tráfego, de editar vídeo, de... aprender um monte de coisa. Se hoje tu fizesse isso, iam te julgar como um centralizador, como, né, tipo assim, fica tudo na tua mão. Porque já tá num outro nível de maturidade o negócio, né? E provavelmente, sei lá, o CEO da Apple, ele tem uma rotina totalmente diferente de mim, né? Sim, porque que também é um CEO, Que também é um CEO, né? Então, assim, eu acho que tudo depende do nível e eu acho que saber identificar, assim, porque a gente aí tá num grupo de networking, tá num grupo de empresários. Pô, cada um tá num momento diferente do seu negócio e não existe uma regra, né? Tu vai ler um livro lá de como ser um bom CEO. Tá, qual é o nível do meu negócio, né? Vai dizer, tu tem que delegar tudo, porque não sei o que. Não, daqui a pouco a tua empresa não justifica ter vários setores, tem que ter pessoas mais multifuncionais, sabe? Então, eu acho que saber identificar o nível de maturidade do negócio é importante também. Passo, né? É o primeiro passo para daí definir, onde eu devo meter a mão, onde eu não devo meter a mão e também identificar, né, o que... Eu acho que assim, a gente tem lá a Orbe, a minha empresa principal é a Orbe, e a gente tem os valores. E o primeiro valor que a gente tem 5, é o bem-estar. Então, assim, eu acho que tanto os funcionários quanto o CEO, quanto as pessoas têm que tá trabalhando, fazendo o que gosta e tendo bem-estar. Então, assim... Tem coisas que eu faço dentro da empresa, me envolvendo na parte de desenvolvimento de projetos e tudo mais, mesmo tendo engenharia, um setor de engenharia dentro da empresa, que talvez eu não deveria fazer. Porque eu deveria estar cuidando eu deveria estar olhando mais pro macro da empresa. Não que eu não olhe, mas eu olho também. Mas eu gosto muito, eu sou apaixonado por criar coisas, por me envolver com tecnologia. E eu quero estar envolvido ali. Então, assim, isso me faz bem. Então, assim... Bem-estar, eu acho que aí. Já é um dos valores, né? Eu acho que no caminho de levar a tua missão adiante, tem que ser um caminho que tu te divirta. Um caminho que seja gostoso, que tu tenha bem-estar no processo. E é isso que eu busco pra mim e é isso que eu quero para as pessoas que estão trabalhando comigo também, né? A questão do bem-estar. Então, eu acho que assim, tem que estudar bastante, tem que ir atrás de informação, ver como que é a rotina de outros CEOs também, mas eu acho que a tua rotina não é um copia e cola, não é assim, eu vou passar aqui qual é a receita certa de uma rotina de um CEO ou de um personal trainer que quer virar empresário. Cara, é difícil, né, de falar. Até porque eu acho que essa que é a dificuldade que muita gente tem, às vezes até medo de ser, né? Porque... A pessoa vai se perguntar, mas o que é? Será que eu já sou? Será que eu não sou? O que eu preciso fazer para ser um empresário? A pessoa já está nessa transição, né? De repente tem lá 1, 2 funcionários, ela ainda não sabe. E sim, você né? Só você tá num nível que hoje você cumpre funções que talvez você não vai cumprir daqui a um tempo. E assim, a rotina do empresário, ela é muito dinâmica, o que eu confesso que me atrai. Eu gosto de ser dinâmico, né? Se eu tivesse que fazer muito repetitivo, a mesma coisa, muito igualzinha todos os dias, é uma coisa que eu não curto muito. Mas, e aí assim, e como a gente é treinado muitas vezes para sempre fazer a mesma coisa, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de entender que para empreender e trilhar esse caminho até construir uma empresa, ela vai ter que passar por coisas diferentes, aprender coisas novas, fazer funções diferentes. Hoje ela acorda às 6 da manhã para dar aula, porque ela ainda precisa dar aula, e à noite só que ela empreende. Daqui a pouco ela não dá para continuar dando aula e empreender ao mesmo tempo. Ela vai ter que parar de acordar às 6 da manhã, talvez ela vai poder se permitir acordar às 7, porque ela tem que acordar bem para estudar alguma coisa. E pra coisa. Aí dali a pouco ela já dominou aquilo e de repente ela vai poder acordar. Nossa, agora eu tô numa fase de vida que eu tô acordando às 9 da manhã. Aí dali a pouco ela arruma uma sarna pra coçar, que é um outro braço da empresa. Ela fala, nossa, agora eu vou ter que acordar às 6 da manhã de novo, porque senão eu não vou dar conta de lidar com aquele pepino, com aquele outro pepino. Então eu sinto que minha vida é muito assim. Eu tenho fases, né? Eu tive fases que eu tava me permitindo acordar um pouco mais tarde, porque eu tava podendo fazer aquilo. Quando eu arrumo uma coisa, aí eu falo, nossa, agora já não dá.
acordar, eu tenho que madrugar de novo, só que não pra dar aula mais, pra fazer outra coisa. E assim vai, né, cara? E esse dinamismo, é como se fosse um camaleão, né? Você ir se adaptando à evolução da empresa fases, né? e às fases de vida e tudo. Dali a pouco arrumou um filho, né? E aí, agora é outra rotina, velho. Outra Eu acredito vibe. que, assim, o ser empresário, sair dessa média, é você entender que você tá trabalhando para passar pelas fases, né? Vai ter várias fases ali para você chegar na certa liberdade que, no fim, você, devido ter passado tanta coisa, você quer uma liberdade maior. Diferente de quem tá na média, que vai ser sempre mesma coisa todo dia, se um dia chegar até a se aposentar, dependendo de governo, dependendo de sei lá o quê. Mas no ramo do empresário, do empreendedorismo, você entender que você tá trabalhando por fases. O Caio lá atrás se matou, trabalhava demais sozinho, fazia tudo isso. Mas ele sabia que ele estava trabalhando por uma fase, para passar aquele momento, depois de chegar a outra fase, depois de chegar a outra fase. Escalando realmente, né? Etapas. Eu acho que também trazendo pressão, né? Porque pensa, cara, quando você tá sozinho, quando você desiste, é você com você mesmo. Quando você constrói uma empresa, cara, como é que você desiste, cara? Né? Não é assim, cansei disso aqui, né? Não, peraí. Hoje em dia, volta aqui. Tem um monte de pessoas ali que, cara, como assim? Não cansou não, velho. Se não é só... Já chega a não é mais por você somente, né? Você já começa a enxergar muita gente ali junto, cara. Falando nessa parte de rotina, né? Comigo aconteceu uma coisa bem interessante. Eu era funcionário de uma empresa e era coordenador de engenharia lá dessa empresa. E aí eu fui empreender. Quando eu era funcionário, o dono da empresa que eu trabalhava, ele era extremamente rígido em relação a vários aspectos, assim, ele ficava preocupado se as pessoas estavam trabalhando ou não estavam. Todas as salas que tinham computador, os computadores tinham que ficar com a tela virada para a porta, para que ele pudesse passar na porta e já ver o que cada um estava fazendo. Caramba, umas bem paradas general. assim. Bem nesse sentido, assim. E aí eu trabalhei, acho que 6 anos nessa empresa. E aí quando eu fui trabalhar, quando eu fui ter o meu negócio, eu sempre gostei de fazer crossfit, né? E aí o que eu fazia? Eu trabalhava e o meu horário de treinar era meio-dia. Então eu saía para treinar meio-dia e aí fazia o treino, na verdade antes, eu saía 15 pro meio-dia, treinava no meio-dia e voltava ali pela 1h30, 1h40, porque eu tomava banho e almoçava. Quando eu saía, era antes do horário, uns 15 minutos, e quando eu saía e voltava meio escondido. E eu passei muito tempo com isso, e isso me incomodava demais, tipo assim, eu ia sair, eu ficava me cuidando, e na hora que eu chegava, será que não tem nenhum funcionário olhando que eu tô chegando, tipo 1h30, porque eu fui treinar, porque eu fui fazer um crossfit, entendeu? Só que ninguém via que 5 horas da manhã eu tava ali, e 7 horas da noite eu ainda tava ali, trabalhando. Só que pra mim, me causava uma coisa muito ruim, isso, muito ruim, assim. E eu tive que trabalhar isso. Tanto a solução que eu dei para isso foi o quê? Foi abrir uma academia dentro da empresa, né? Um box de crossfit dentro da empresa e todo mundo treinar ali meio-dia. Mas basicamente assim, eu consegui... E aí entra aquela questão que eu falei do bem-estar. Pô, tem que estar se sentindo bem trabalhando ali, né? As pessoas que... Tu ficar cobrando... Eu não sou uma pessoa que cobra muito. Assim, eu não sou... Não é falta de cuidado. De tipo assim, eu não tô nem olhando o que tu tá fazendo. Eu sei o projeto que tu tá envolvido, o que tu tá fazendo, mas um outro valor que a gente tem dentro dos 5 se chama autorresponsabilidade. Eu acredito que tu entenda a importância do teu trabalho, o que tu tem pra fazer, e a hora que tu vai fazer isso, como tu vai fazer, tudo certo, eu tenho que sair pra fazer alguma coisa com meu filho. Tudo certo, não precisa nem me falar. Vai lá e faz. Tu sabe o que tem que ser feito, né? Tu sabe que... Entregar resultado, né? Resultado. Uma cultura de resultado e não de horas trabalhadas, né? E aí, a partir do momento que eu consigo... Porque daí a empresa que eu fui trabalhar também tinha uma cultura um pouco dessa de tipo assim, se eu vou responder uma mensagem no WhatsApp, eu vou ficar escondido aqui, se eu vou ter que fazer uma coisa, fazer as coisas meio escondido. Cara, não precisa esconder nada. A gente tá todo mundo junto aqui, a empresa tem uma missão, cada um tem a sua parte nessa missão, e a gente precisa fazer o nosso trabalho para gerar o resultado. E aí, a partir do momento que eu consegui passar essa cultura, o peso que saiu das minhas costas foi muito grande, porque hoje eu sei que, tipo assim, se eu paro para treinar, todo mundo para treinar meio-dia e vai treinar. Por exemplo, hoje é um dia de trabalho na empresa, eu tô aqui fazendo um podcast. Eu tô tranquilo em relação a isso, eu não tô preocupado, alguém vai assistir o podcast, vai saber que eu fiz em horário de trabalho e vai ver que eu não tô trabalhando. Sim. Cara, eu tô tranquilo em relação a isso, eu quero que as pessoas que
estão trabalhando comigo, se elas têm alguma coisa fora do trabalho para fazer, ou que tá ocupando a mente dela de alguma maneira, resolve isso e depois volta. E depois volta. Né? Então, enfim... Eu gosto muito dessa ideia também, cara. Muito, muito. É uma coisa que me incomodava também com estar no salão de musculação na época, né? Da aula de ginástica, o tal do horário, cara. E assim, não adianta. É que tem negócios e negócios, né? Mas dentro de uma academia, às vezes o horário ele é muito importante mesmo, né? De você estar cumprindo ali só que quando eu comecei a empreender, um dos motivos foi, cara, eu não quero ficar escravo de horário, né? Uma coisa que me incomodava muito é, sei lá, final de ano, às vezes, tava com visita em casa ou eu querendo ir pra minha cidade, visitar minha família, só que eu não podia nem tomar um café com alguém que tava lá em casa, às vezes, 4 da tarde, porque tinha aluno naquele horário, ou tinha que dar uma aula naquele horário, era impossível sair aquele horário. Então, isso me incomodava, eu não ter essa liberdade de, olha, eu vou dar uma pausinha aqui pra tomar um café com alguém que eu queira, e depois eu volto e cumpro esse trabalho. E hoje a minha empresa pode fazer, inclusive eu já falei isso pras meninas também, pro pessoal todo, justamente isso. Cara, eu vou olhar resultado. Você tem que fazer isso aqui. Se eu ver que você não tá fazendo, aí eu vou pra cima, mas jamais vou ligar 3 da tarde e falar, meu, você tá dormindo agora? Porque, por exemplo, eu gosto de tirar uma soneca depois do almoço, às vezes, 30 minutinhos. Eu acabo de almoçar 12:30, 1h, geralmente o horário ali de 15 para 1 até 1h30, cara, é um horário que às vezes eu tiro essa soneca. E eu jamais vou ligar para um funcionário meu esse horário e falar assim, você tá tirando soneca esse horário? Não. Cara, se você quiser e se você gostar e se esse for tua rotina, tá tudo bem, entendeu? Desde que você entregue depois, ele tem que tirar. Agora tu falou um negócio que, de repente, o personal que tá assistindo esse podcast, ele pode dizer assim, não, mas isso é só eu não marcar aluno para aquele horário ali que eu tenho essa liberdade, a liberdade de fazer o que eu quero. Só que a grande diferença aí está em tu criar um mecanismo que tu vai fazer isso e vai continuar ganhando dinheiro, né? Tu não tá mais vendendo a tua hora, porque se eu parei de vender minha hora, tipo, eu não vou trabalhar essa hora, tipo, ser Uber, né? Eu parei de trabalhar agora, eu não ganho. Não, eu poder fazer isso, tipo, eu fui dormindo, fazer... mas tá sendo remunerado. Exato. Não, é verdade. As férias do personal, elas custam 2 vezes. Elas custam o gasto das férias e o gasto de não trabalhar. Exatamente. Isso doía muito também. Toda vez que eu tirava férias, eu pensava nisso, cara. Cara, além de eu estar gastando, eu não estou ganhando por isso. E ferrava E a partir do momento que tu cria um negócio, uma empresa, tu cria um ecossistema, um mecanismo que ele vai gerar resultado, seja ele online ou não online, né? Mas a oportunidade que o personal tem de criar um negócio online, ela é muito, né? Muito grande. Que tu vai tirar tuas férias, tu vai fazer outras coisas e a máquina vai continuar girando ali, né? Isso aí... Sim, isso é perfeito, né, cara? É uma liberdade remunerada, né? Sim. Exato. Bom, temos algo mais? Não acredito que é isso. Falamos até demais aqui. Recados finais dos empresados aí, recados finais pro pessoal. Alguma dica, Eu Jonas? tava com um recado final na cabeça, mas vai lá, Jonas, fala, não lembro, eu vou tentar lembrar aqui. O pessoal sair da média, né? Querer essa virada de chave. A mente, né? A mente. Permita-se estudar um pouquinho fora da tua área que tu tá estudando ali de mais técnica, mais profissional, investiu tanto já, estudou tanto para ser um melhor profissional, experimenta fazer uma coisa totalmente fora ali de, sei lá, seja em marketing, seja em venda, seja em conhecer outras pessoas que pensam diferente, né? No máximo tu vai criar um conhecimento ali. Tem um discurso do Steve Jobs, eu sou bem fã do Steve Jobs, né? Tem um discurso que vale a pena ver que ele deu na Universidade de Stanford, que ele fala sobre... tinha uma época que ele estava na faculdade, daí ele tá fazendo computação, daí ele largou de mão a computação, e aí ele foi fazer... Imagina, ele tá fazendo computação, queria criar um computador, e aí ele foi fazer um curso de caligrafia. Ele foi fazer uma cadeira lá, foi fazer caligrafia. Pô, nada a ver, né? Tipo, ele tava... mas ele queria estar com alguma cadeira ocupada na faculdade, ele tinha que ter algum vínculo para não perder tudo que ele tinha feito. Então ele foi fazer caligrafia. Anos depois, mais tarde, quando ele foi criar o Lisa, que foi o primeiro computador que a Apple lançou... Não, acho que foi o segundo. Mas enfim, quando ele foi criar o Lisa, eles desenvolveram o primeiro computador que tinha umas fontes incríveis lá, que só tinha aquelas fontes porque o Steve Jobs teve aquele conhecimento de caligrafia lá atrás. Do design das fontes e tudo mais. Então assim, e aí ele fala muito sobre... Eu acho que até o discurso é sobre... o título é esse, é sobre conectar pontos. Às vezes tu tem um conhecimento ali, não usei pra nada esse conhecimento. Ele ocupou um espaço na tua cabeça. Em algum momento tu vai usar isso. Tu vai juntar isso com outro conhecimento que tu teve, com outro conhecimento. Então, se permitir aprender coisas diferentes. Se permitir estar em grupos de pessoas que pensam diferente de ti, eu acho que é
Essa seria a minha dica, assim. Eu tava com uma coisa na cabeça, mas fugiu, e acredito que não deve ser tão relevante, tipo, mas uma coisa que me veio é a pessoa não se rotular como eu sou. Não como eu, Caio, tá? Como eu, por exemplo, eu sou personal trainer, eu sou nutricionista. Não, você está. Você está nutricionista, você está personal trainer, como você pode estar empresário daqui a pouco, você pode estar nutricionista e estar empresário, e daqui a pouco você está, nenhum dos dois está só investidor, né? Num futuro, de repente, você vai aposentar e, cara, eu dificilmente, vai chegar um momento que, não sei lá, eu com meus 60 anos, pode ser que eu esteja investidor só, não esteja mais, né? Nenhuma coisa nem outra, só investindo. Então, tirar isso, porque às vezes a pessoa se prende a isso, né? Sou personal, preciso trabalhar, preciso sofrer, preciso andar de moto, pochete, tomar chuva, tipo... Ou sou CLT e não posso... Exato, estou, né? E, então, é um estado. Então, você está, né, numa transformação e num aprendizado, numa experiência que pode te levar para... que pode e vai te levar para outro estado. Agora, o que vai acelerar isso é a sua permissão. Né? Então, você tem que se permitir mudar de estado. Isso, perfeito. Queria deixar um recado para pedir, na verdade, para que você que está nos ouvindo no Spotify, avaliar o nosso canal aqui, deixar 5 estrelinhas. E você que está ouvindo no YouTube, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta e comente. É isso, então. Queria agradecer o Jonas aqui pela participação especial. Seja só uma coisinha. Sempre bem-vindo. Uma lembrancinha, Jonas. Olha só, gente. Uma lembrancinha do nosso episódio, uma canequinha. Olha que legal. Eu achei que era uma matrícula na academia pra largar a mão do CrossFit. Não, essa aí fica pra próxima, a gente manda ali. Jonas, muito obrigada pela participação, viu? Obrigado pelo presente, pela oportunidade. Que venha mais. Até o próximo. Maravilha, então. Valeu, tchau. Tchau. Obrigada.